Oi, minha gente, olha eu de volta, bem-vinda ao canal. Pra quem não me conhece, eu sou Natália, casada, tenho 3 filhos. Aqui eu conto o testemunho do meu filho Nicolas. Também tenho trazido testemunho sobre a minha vida, quem ainda não acompanhou. Estou para fazer uma cirurgia na tireoide e também investigação. Descobri um câncer no intestino, também tem aqui vídeo no canal falando sobre isso, como foi, tudo direitinho explicando sintomas, de como foi os sintomas, como descobri e como tudo aconteceu. No vídeo de hoje, a gente vai falar, né, da continuidade. No último vídeo, eu falei sobre o nascimento, o dia do nascimento, né? Então, hoje eu vou estar falando como foi após o nascimento do Nicolas. Né, o período ali. Esse vídeo talvez eu divida em mais partes, pode parte 1, 2 e 3, eu não sei ainda, porque eu quero trazer o máximo de informação possível do período dele ali na UTI neonatal, que depois ele foi transferido para a UTI pediatra, né? Enfim, é muita coisa para se falar, é muita coisa para se mostrar. Então, o Nicolas nasceu, eu já falei em outro vídeo que não assistiu ainda. Eu vou estar deixando os links aqui na descrição. Se eu conseguir colocar os cards, eu colocarei os cards também aqui, para que assim vocês possam ver. O Nicolas nasceu 14 de julho de 2020, durante a pandemia, uma situação muito difícil, muito caótica. Os hospitais estavam realmente muito ruins, a saúde pública estava um caos. Foi bem complicado porque ele nasceu com um problema de saúde grave. Para quem está vendo aqui agora, ele nasceu com um problema de saúde grave. Então, como foi o pós-nascimento? Aí ele foi para cirurgia, como eu já falei, ele foi para cirurgia e precisou ser operado. Quando ele foi fazer a primeira cirurgia, a gente descobriu que ele estava com... Ai, que passa muito longe, não sinto caminhão. Atresia do duodeno. Aí então, ele precisou operar para poder, vamos dizer assim, consertar, né? Vamos essa palavra, essa expressão, consertar. Arrumar, fazer a cirurgia ali para ele ficar normal, né? Essa situação da atresia do duodeno, que é a ligação do estômago para o intestino. Então, foi feita a cirurgia para corrigir isso. Nessa cirurgia, descobriu que ele tinha um intestino que a médica nos passou dessa forma. Um intestino de formato raro. E realmente é um intestino de formato raro. Ele não é um intestino igual ao nosso intestino, que é um tubinho. Então, eu achar algumas fotos na internet aqui, vou estar postando aqui como é o intestino normal e o tamanho normal de um intestino de uma criança. Eu não pesquisei isso para trazer para vocês agora. Quando nasce. Então, o Nicolas nasceu, aí precisou fazer essa correção. E ele não tem intestino desse, sim, igual como você viu aí na foto. O intestino dele é diferente. Esse se chama intestino atresiado. É um intestino como se fosse um fio de telefone. Fixo aquele telefone que fica assim, toda espiral. É aspirado. Era assim, toda aspirada. E outra já era menor do que o normal. Ou seja, já era para ali os médicos dar o diagnóstico de síndrome do intestino curto. Só por ele ter esse formato no intestino, ele já é considerado uma criança de síndrome do intestino curto. Só que os médicos daqui de Salvador, naquela época lá em 2020, não sabiam dessa coisa. Um médico estrangeiro que falou isso lá na UTI, né? Mas aqui eu não queria ouvir. A gente se tranca. Então, mais uma coisa que eu vou trazer aqui nesse vídeo. Quando há uma situação de saúde na sua vida, nós cristãos evangélicos, pessoas que servem ao Senhor, temos uma mania de dizer: eu não aceito, eu não quero. Não, gente, por favor. Vocês, realmente, a gente não pode aceitar. Tem que repreender. Não é repreender o médico, é repreender a situação. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo toda essa enfermidade. Que essa enfermidade não está em mim. Não me pertence. Entendeu? Aí, o que a pessoa fez? Não teve sabedoria. Porque eu fiquei ouvindo. Não aceite, não. Ainda não queria ouvir, não aceitava. Não aceito. Erro. Se o médico falou, tá acontecendo alguma situação, vamos trazer para o meu caso. Ó, seu filho tá com a síndrome do intestino curto. Qual é o meu dever? Como mãe, como uma mulher cristã, Senhor, os médicos têm dito que meu filho tem uma síndrome chamada síndrome do intestino curto, Pai.
Mas no nome do Senhor Jesus, eu venho a ti repreender toda e qualquer enfermidade, toda e qualquer doença, que haja cura. Certo? Qual é o outro passo? Vá em busca. Vá entender, a procurar saber o que é isso. Porque se eu tivesse ido buscar essa informação, síndrome do intestino curto, o que é síndrome do intestino curto? Por que ficou com o intestino curto? Por que eu não fiz algumas interrogações? Porque eu só queria ficar falando que não aceito, não quero, meu filho vai ficar bom, meu filho vai ficar bom, vai sair de casa, vai ter alta, vai ter alta, vai ter alta, vai ter alta, vai ter alta. Gente, há uma luta interna entre a fé e a razão. A gente sabe. A gente tem que dosar essa situação. Por isso que meu filho passou por muita situação. Eu me culpo muito ainda. Me culpo muito, sim. Me culpo muito. Eu me culpo muito. Por não ter ido buscar mais informações cedo. Mas também entendo que tem o trabalhar de Deus, o porquê disso tudo. Porque depois que Nicolas passou por essas situações, a maternidade, os hospitais que ele veio aqui em Salvador, passando aqui em Salvador, pelos hospitais que ele foi internado aqui, os médicos foi tendo entendimento e conhecendo o caso dele. Então, já serviu para que outras crianças que nascessem com essa situação não sofressem tanto, como aconteceu. Logo o Nicolas já estava lá na fila para ir para o Rio Grande do Sul, que vai ser um vídeo para frente, eu vou explicar essa situação. Teve criança que nasceu com problema e conseguiu ir para o Rio Grande do Sul. Hoje em dia, as crianças que estão nascendo, que estão precisando de... Eu estou falando isso porque tem casos chegando para mim. Por isso que eu resolvi voltar a gravar aqui. Porque tem gente que me achou meus vídeos antigos e foi me procurar. E... para saber como é que foi, como é que conseguiu. Para salvar os seus filhos, seus sobrinhos, teve mãe, teve tia. E infelizmente o Rio Grande do Sul não está recebendo crianças de outros estados porque não está tendo, não foi renovado, não posso dizer, acho que é o contrato com os estudos, com a que arcava todos os custos do tratamento lá do governo federal. Não tenho nenhum partido, não sou direita nem esquerda, mas então não tem mais essa verba. E acabou que não o tratamento que era amplo, que era um tratamento muito bom, que eu vou estar falando bem pra frente, vocês vão saber. Então muitas crianças não estão conseguindo dar tempo de chegar ao tratamento, porque ficou só São Paulo para SUS, né? Para particular tem os hospitais no Rio Grande do Sul e São Paulo, até onde eu sei. Se há outros estados, ainda não sei. A única informação que chegou para mim é que tem um estado nordestino, não sei se é Recife, que está querendo implantar esse tratamento de reabilitação intestinal. Vamos voltar para lá, para a maternidade, porque eu já tive que botar essa situação aqui no meio, porque é muita coisa, como eu disse a vocês. Então ele ficou na UTI NEL, passou por essa cirurgia, descobriu que ele tinha intestino curto, né, intestino raro. Então, começaram-se as lutas. Eu vou estar postando aqui. Enquanto eu falo, vou estar mostrando algumas imagens. Ele lá na UTI NEL. Ele já tinha passado pela primeira cirurgia. A gente não pôde tocar nele. Eu não vi meu filho. Eu vi meu filho já depois. Ele ficou na incubadora, se recuperando. Como vocês podem ver aí na imagem dele. Ele ainda na incubadora. E agora... Aí, então, ele não evoluiu bem para fazer uma alimentação dele, para entrar com leitinho. Os exames não ficavam bons. E o intestinozinho ele distendia ainda. Muita coisa acontecendo. E com mais ou menos... Eu vou estar trazendo com mais clareza, eu vou botar aqui escrito. Com mais ou menos 11 dias... de operado, ele precisou fazer uma nova cirurgia. Sim. Aí veio a segunda cirurgia para abrir a barriga do meu filho no mesmo lugar, gente. Eu lembro que naquele dia
Eu dava murro na parede, gente. Eu dava tanto murro na parede. Eu não sei como é que eu consegui dar murro naquelas paredes ali do lado de fora da UTI. Que do lado de fora da UTI tinha uns armários que a gente botava nossos pertences pra poder visitar os nossos filhos. Aí antes de a gente entrar na UTI, a gente tinha que fazer a lavagem das mãos. E eu lembro que eu socava e saí chorando. Que ele foi pro centro, eu fui até a certa parte onde podia ir. E ele entrou e eu saí chorando. E eu lembro que eu fui na recepção falar com a moça da recepção. E não sei como foi que a gente conseguiu falar com ou foi a enfermeira da cirurgia, de lá do setor da cirurgia, mandou que eu entrasse, liberou uma entrada. E eu fiquei na porta, gente. O centro cirúrgico. Da porta do centro cirúrgico. Lado de fora. Um pouquinho mais próximo da porta, assim, tinha 2 cadeiras, eu sentei ali. Aí teve a hora que eu ajoelhei. Eu lembro que eu ajoelhei ali na frente do centro cirúrgico e só fazia orar. Pedir a Deus que conduzisse aquela cirurgia, pedir a Deus que salvasse meu filho, pedir a Deus que não acontecesse nada mais com ele, porque como é que pode uma pessoa não tinha nem um mês de vida, não tinha nem 15 dias de nascido, já tinha passado por uma cirurgia, estava passando por uma outra cirurgia. Eu fiquei, meu Deus, pode isso? Como é que pode um negócio desse? E aí saiu depois de muito tempo, a enfermeira, não, saiu a médica, na época ela era residente. É que eu não sei se eu posso citar os nomes, não vou citar nomes. E falou comigo, a cirurgia, foi tudo bem, descobrimos que deu necrose no intestino dele. E eu fiz assim, como é que a pessoa vai viver? Eu fiquei com a mente assim, sabe que você parece que você congela no tempo? E minha mente ficou assim, como é que a pessoa vai viver sem intestino, Deus? Como é que a pessoa vai viver sem intestino? Como é que vai fazer para se alimentar? Eu falei, doutora, e agora? Vai fazer o que? Ela, vamos por partes, a gente vai ver como é que vai ser a recuperação dele, para depois a gente ver a alimentação, como é que vai ser a alimentação dele. E eu fiquei, meu Deus. Essa necrose no intestino se chama enteracolite necrosante. E eu fiquei, como é que pode? Como é que vai fazer agora? E aquela preocupação. E este vídeo vai ficar muito grande, né? Eu não quero passar de 20 minutos. Então, bem... eu tô me controlando aqui. E que a minha memória vai vendo assim, daquela época, desse remédio lá atrás. Aí eu... Então ele foi para se recuperar. E aí que começaram as nossas lutas. Porque ele tinha que ficar na IPT. E até o momento a gente não sabia dessa situação de fazer tratamento de reabilitação intestinal. Ninguém sabia, ninguém falava. Ninguém sabia que existia. Ninguém falou nada, não falava nada, o médico falava nada, ninguém falava nada. Só ficava lá mexendo no meu filho. Até que eu vou ter que pular logo, alguns tempos, até que ele tava lá sem evoluir de novo, gente. A gente tentou dar mama. Sim, a gente tentou dar mama. Olha aí as fotinhas, vou estar mostrando a foto enquanto eu falo com vocês. Tentamos dar mama. Ele tentou, mas não evoluiu, gente. Não evoluiu. Eu acho que a mama foi antes da reunião. Eu não lembro exatamente a ordem, mas teve a reunião. E essa reunião foi algo muito desesperador pra gente. Eu lembro muito da frase que a médica falou assim, ó, temos que salvar bebê e intestino. Ou seja, meu filho tava morrendo, o intestino
não estava funcionando. E ela falou assim, ó, vamos fazer um exame. Esse exame se chama trânsito intestinal. Esse trânsito intestinal, ele estava com uma sonda no nariz, que se chama nasogástrica. Ou seja, ela é passada pelo nariz, vai até o início ali do estômago, para poder o leite já cair lá na barriguinha dele, sem ele fazer esforço, sem prejudicar muito os órgãos dele, né? Que não podia mexer muito, estava recém-operado, aquela coisa. Então, estava com a sonda, tentando leite. Eu ordenhava o meu leite para ele e fazia doação no banco de leite. Gente, eu tenho que falar essa parte do banco de leite. Teve banco de leite, conheci muitas mães lá no banco de leite, na fila do banco de leite. Muitas mães, vocês mães, que é mãe de UTI, mãe de prematuro, mãe de crianças com condições especiais, que nem a minha. Vocês são umas verdadeiras, não quero dizer guerreira, mas somos escolhidas por Deus para uma missão muito, mas muito importante. Não esqueçam disso. Nós estamos numa missão e devemos cumprir essa missão. Porque isso é um propósito que Deus nos entregou. Se sua criança nasceu com algum problema de saúde, se na sua criança nasceu com prematuro, por algum motivo, não se culpe. Cumpra a sua missão. Faça o que for preciso ao seu alcance. O que é de Deus, Ele vai fazer. Então ali eu conheci muito dessas mulheres. Muito choro, muitos risos. E a gente ordenhava o nosso leite para nossos filhos. E muitas de nós ordenhavam para doar. Eu amava doar os leites, imaginando as criancinhas tomando, se fortalecendo e podendo ir para sua casa, para sua família. Enfim, voltando, né, que eu sempre vai ter essas coisas para entrar no meio dessas situações, para vocês também entenderem como foi essa situação para mim. Aí a médica disse que eu passava nem vento. Não passava nem vento, o intestino dele não passava nada. E fizeram uma reunião, onde primeiro colocaram a gente em uma sala de reunião mesmo. E no ar-condicionado parecia que estava hora quente, hora gelado. E uma música sempre ministrando na minha mesa, na minha cabeça, quando eu cheguei naquela mesa. Ficava assim, aquele louvor. O homem faz a reunião, mas ele é quem decide. Ninguém abre, ninguém fecha, ninguém te proíbe, porque ele tem a chave do poder. Ele é o Deus do impossível. Aleluia. Então foi esse louvor que estava na minha mente. Aí trocaram a gente dessa sala, levou para uma sala maior, onde já tinham as cadeiras assim, quase em forma de semicírculo. E eu e meu esposo aqui, o semicírculo ali, e eu e meu esposo aqui. E aí foi que ela falou, que ela estava lá embaixo na UTI NEL, fazendo trânsito intestinal, né, que bota uma sonda nasogástrica com leite e um contraste. E nisso ele vai administrando leite de forma na bomba de infusão, ali no gotejo, para que o leite vai caindo com, eu acho que eles fizeram até com um gotejo maior. E nisso o leite vai descendo e vai batendo vários raios-x, batendo raio-x, para ver o percurso do leite até sair. Isso demora, esse exame demora um pouco. Aí eles falaram várias coisas. Estamos tentando trazer uma sonda cirúrgica para colocar nele. Talvez ele fique muito tempo na UTI ainda. Mais de 6 meses ele fique, e vamos talvez precisar colocar uma bolsa na bolsinha de
colonoscopia, né, de colonoscopia. A bolsinha, eu não passei por esse processo, eu coloco dando spoiler. Tráqueo, vai fazer traqueostomia, bolsa, traqueostomia, sonda. Pense como meu filho ia ficar. Pense como é que essa criança ia ficar cheia de todas essas coisas. Eu fiquei ouvindo aquilo. E depois eu vou trazer meu esposo. Ele pode contar também, na visão dele, se ele quiser falar, porque ele é mais tímido. Lembro que eu não conseguia nem falar, minha cabeça só ficava esse louvor. Ele é o Deus do impossível, o homem faz a reunião, mas ele é quem decide. Ele abre, ninguém fecha, ninguém te proíbe, porque ele tem a chave do poder. Aleluias. Aí eu fiquei ali nesse louvor na mente. E meu marido levantou e falou: vocês fazem a parte de vocês, que a gente vai fazer a nossa. Vê qual era a nossa parte? Orar. Orar, porque Ele, o Deus do impossível, é quem faz tudo. E para esse vídeo não ficar muito grande, eu vou deixar essa parte 1 aí desse vídeo. Eu vou passar o parte 2 para te contar a vocês como foi. Mais um pouco sobre essa reunião, como foi a chegada em casa, o que a gente fez, o que aconteceu, como foi o exame. Mas antes, eu quero deixar aqui em Hebreus 11, vou pegar a versão dessa minha Bíblia que eu estava lendo para vocês, né, no outro vídeo, a versão dessa Bíblia, só que essa aqui é mais antiga, vamos dizer assim, e essa aqui é mais atual. No livro de Hebreus, capítulo 11, no 1, eu acho que eu vou ler 1, que diz que a fé, o que é fé? A fé é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando e a prova de que existem coisas que não podemos ver diante de nós. No próximo vídeo, a gente exerceu essa fé e eu venho contar a vocês o que aconteceu. Desde já, quem chegou até aqui, já agradeço a atenção de vocês. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para os próximos vídeos, compartilhar para aquela pessoa que esteja passando por uma situação no hospital, não sei, em casa, ou precisando renovar a fé, que o objetivo daqui desse canal é trazer informação, testemunhar a minha fé e da minha família e grandes coisas que Deus tem feito. Muito obrigada, que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!